Na Band FM, quem ama não esquece. Por que nós somos tão apegados às aparências? Por que tudo tem que ser como a maioria das pessoas acha certo? Por que a gente tem que seguir um padrão se o padrão não faz a gente feliz? O meu nome é Paulo. Há mais de 10 anos eu vivo uma história de amor. E é por causa dessa história que eu resolvi escrever para a Band FM. É por causa dessa história que eu escrevo para o Quem Ama Não Esquece. Essa foi a forma que eu encontrei de desabafar, de dar uma última cartada, para não perder de vez o amor da minha vida, a Verônica. Eu conheci a Verônica quando eu era novo, eu tinha só 20 anos. Nossa, naquela época, era uma dureza para mim. Eu morava ainda na casa dos meus pais, estava desempregado, para falar a verdade. A Verônica foi a única coisa boa que aconteceu na minha vida naquele ano. E mesmo sem ter onde cair morto, ela aceitou namorar comigo. Paulo, o que você tem? Hoje é o nosso aniversário de namoro e você não tem um tostão pra gente sair, pra te levar pra algum lugar legal. Vai, que besteira. É verdade. Você sabe que o que mais importa é a gente estar junto. Eu não ligo pra essas coisas, Paulo. Mas olha, escuta o que eu vou te falar, presta atenção. Isso é só uma fase. Daqui a pouco vai passar, presta atenção, vai passar. E vai ser tudo mais fácil, vai ser tudo melhor, meu amor. Ixi, mas demorou, viu? Demorou muito. Nossa vida nunca foi fácil. Sempre foi tudo muito apertado, dinheiro contado. E por isso, o nosso casamento nunca saía. Eu e a Verônica namoramos por quase 10 anos, até conseguir juntar um dinheiro e construir uma casinha nos fundos da casa do pai dela. Esse tempo todo, ela foi uma baita companheira, mas uma baita companheira. Nosso namoro era maravilhoso. E mesmo sem dinheiro, a gente sempre foi muito feliz. É porque com ela tudo era perfeito, sabe? Pensa numa pessoa que você não tem do que reclamar. Era ela. Sempre me apoiou em tudo, sempre esteve do meu lado para qualquer coisa. A gente quase nunca brigava, de verdade. Eu confiava muito nela e ela também sabia que podia confiar em mim. Por tudo isso, eu nunca tive olhos para outra mulher. E digo aqui para você sem medo de errar. Até porque eu não tenho por que mentir. Eu sempre amei a Verônica mais do que qualquer coisa. Mas aí veio o casamento. Finalmente, né? Era um sonho que a gente estava realizando. A gente ia poder dormir e acordar junto. A gente ia poder se ver todos os dias, ter a nossa casa, a nossa rotina. E quem sabe, mais pra frente, 1 ou 2 filhos, como a gente sempre sonhou. O começo foi demais. Aquela coisa de arrumar casa, curtir a companhia um do outro, enfim. Mas aos poucos, eu fui vendo que, se nada mudasse, a gente teria problemas. Eu era o mesmo, a Verônica a mesma. Mas nós dois, morando juntos, casados, simplesmente estava mudando tudo entre nós. Eu até pensei que fosse uma fase, uma adaptação. Mas os meses foram passando e só piorava. Aí a gente começou a brigar por qualquer coisa. Começou a faltar paciência um com o outro. A gente começou a dar algumas respostas atravessadas para qualquer situação. Até crise de ciúmes, coisa que a gente nunca tinha tido um com o outro. Tudo virava motivo para a gente se desentender. Aquela vida a 2, que era para ser perfeita, tava um saco. E eu não entendia o motivo. Eu e ela já namorávamos há 10 anos, como eu disse. Tudo bem que casamento é diferente, que cada um tem suas manias, seus costumes. Mas era para tanto? Não. Eu não tinha me casado para viver infeliz.
É isso mesmo, eu concordo, Paulo. Concordo que não tá legal mesmo, mas os dois têm culpa, viu? E pra dar certo, cada um tem que mudar um pouco. Eu também acho, Verônica, eu também acho, mas parece que quanto mais a gente conversa, pior fica. Nenhum de nós realmente muda. E olha, dia sim, dia não, a gente arruma um motivo para brigar. Tem alguma coisa acontecendo e a gente, de verdade, não tem um motivo real. A gente tá brigando por qualquer coisa, qualquer situaçãozinha. Eu não sei por que isso tá acontecendo. A gente sempre se deu tão bem. Sabe, eu queria aquele casal de antes que sabia rir das coisas, que se ajudava. Não esse casal que vive brigando como a gente faz. A gente conversava, ficava bem por uns dias e aí voltava tudo. Não estava fazendo sentido. Por que duas pessoas que se amam brigam desse jeito? Era pura implicância dos dois. E por mais que a gente soubesse que só dependia da gente, a gente não conseguia mudar. A coisa ficou tão feia, que em uma briga, a Verônica decidiu fazer as malas e disse que ia voltar para a casa da mãe dela. Aquilo me deixou em desespero. Apesar da gente discutir muito, a gente não cogitou nunca terminar. Até aquele dia. Minha esposa ficou uns 15 dias fora e eu correndo atrás, pedindo para ela voltar, ligando, mandando mensagem. Foi aí que a gente teve uma conversa definitiva. Juramos um para o outro que tudo ia ser diferente. Eu pedi para ela voltar, mas ela disse que precisava pensar. Enquanto ela pensava, a gente voltou a se ver, a gente voltou a ficar junto. Mas ela estava fazendo um charme, sabe? E continuava dormindo na casa dos pais. Ela não queria voltar à vida que a gente tinha. Era como se a gente estivesse namorando de novo. Essa experiência deu certo. A gente voltou a ficar bem e ela voltou para casa. Por uns 2 meses, ficou tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas aí, as brigas recomeçaram. Ela reclamava que eu chegava tarde do trabalho, eu reclamava que ela só queria ver televisão, ela brigava porque eu era bagunceiro, eu odiava a mania de organização dela, tudo certinho, tudo no lugar. Tá vendo? Tudo bobagem. Mas bobagem que acabava virando uma guerra. As brigas iam crescendo, os dois falavam besteira um pro outro. A Verônica tinha um ciúme doentio. Mexia nas minhas coisas, pedia para ver meu celular. Claro que ela nunca achava nada, porque não tinha o que achar. Eu sei que eu errei muito também. Cheguei a ser grosseiro com ela algumas vezes e me arrependi por isso. Enfim, eu só sei dizer que a crise voltou. Até que teve um dia que ela passou dos limites. Eu liguei para ela e avisei que ia me atrasar porque era fechamento do mês, tinha muito trabalho. Eu odiava quando eu me atrasava porque ela cismava que era mulher. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, quase 10 da noite, eu descobri que minha mulher simplesmente tinha trocado a fechadura da casa. Era o cúmulo. Aquela hora, ela me deixou de fora. Ela me deixou do lado de fora, 10 da noite. Eu fiquei com tanta raiva. Eu batia na porta. Abre! Abre! Que infantilidade! Olha que coisa ridícula! Ela não me deixou entrar na minha própria casa. Eu só sei dizer que eu tive que dormir num hotel. Louco da vida. Mas eu me prometi que aquilo era o ponto final. Aquilo era o fim para mim. Não deu outra. Mais uma vez, nós terminamos. Eu tinha chegado ao meu limite com ela. Eu estava de saco cheio. Cheguei num ponto que eu não queria mais nem olhar para a cara dela, porque ela estava me fazendo mal. Sabe, a gota d'água transbordou tudo. Foi isso. Aquela vida estava um inferno. E eu não aguentava mais. Não tinha amor que sustentasse uma coisa daquelas. A Verônica, orgulhosa como era, nem tentou me pedir para ficar. Eu acho que ela
pensou que eu ia voltar correndo, mas eu não ia. Eu não ia. Estava comprovado que a gente tinha esgotado todas as chances, todas as possibilidades. 1, 2, 3 meses. O tempo foi passando e algo que eu não esperava mesmo, passou a acontecer. Eu comecei a sentir falta da Verônica. Eu comecei a sentir saudade da Verônica. Acredita? Aquela saudade que você não aguenta. Aquela saudade que vai te apertando. Parecia bruxaria. Juro. Eu não conseguia tirar ela do meu coração. Eu não conseguia tirar a Verônica da minha cabeça. Eu não queria agir por impulso. Eu pensei bem, analisei tudo o que eu estava sentindo, tudo o que estava acontecendo. Eu ponderei, lembrei de tudo de ruim, de todos os anos que a gente tinha vivido, de tudo, sabe? Colocando na balança. Eram muitas lembranças. Eu sabia que ela também estava morrendo de saudade. Ela mesma já tinha me dito isso. Sabe, parece que com o tempo as coisas ruins vão ficando menores. E aí as lembranças boas vão voltando a tomar conta da gente. Impressionante. Por mais que eu lembrasse de tudo que ela já tinha feito pra mim, das crises de ciúme, daquela história de me deixar de fora de casa, isso parecia muito menor do que a saudade que eu tinha dela. As lembranças dos momentos bons, nós dois juntos, o entrosamento que a gente tinha quando a gente estava só eu e ela, sabe? Então não teve jeito. Eu resolvi procurar a Verônica. Nós saímos, conversamos, não só sobre nosso casamento, mas sobre muitas coisas. Sobre a vida, sobre tudo, sobre filmes, sobre música, sobre como a gente estava vivendo longe um do outro. Tudo do jeito como a gente sempre fez, antes de entrar num ciclo de brigas sem fim. Aquele dia, a gente acabou dormindo junto, mas num hotel, não na casa que a gente costumava viver. Aí passou um dia, outro, a gente se viu outra vez, foi bom de novo. Logo a gente estava namorando outra vez. Mas eu pedi pra gente ir com calma. Eu não queria sofrer de novo tudo aquilo. Então nós ficamos assim, namorando, por uns 4 meses. E aí, ela me colocou na parede. Amor, como é que vai ser, hein? Eu acho que dessa vez a gente aprendeu lição, né? Estamos aí já 4 meses juntos, sem brigar. Você já até pode voltar pra casa, o que você acha? Olha, Vê, eu andei pensando muito e, por favor, não me entenda mal. Mas eu não quero mais isso. Eu não quero voltar pra casa. Eu não quero reatar o casamento. Como assim você não quer voltar pra casa? Verdade. Eu achei que a gente tivesse bem, tivesse feliz. Que história é essa, Paulo? A gente tá bem. A gente tá feliz. É justamente por isso, sabe? O nosso namoro de 10 anos era perfeito. E aí foi casar que as coisas desandaram. Agora, namorando de novo, tá ótimo. Tá tudo bem. E eu queria mesmo que a gente continuasse assim. Juntos. Mas sem casamento. Sem morar na mesma casa. Você tá brincando, né? Não, você tá brincando. Não tô. Isso não faz sentido nenhum. Isso é coisa de adolescente, Paulo. Paulo, nós somos casados. No papel. O certo é você voltar pra nossa casa. É isso que é o certo. Por quê? Por que o certo era eu voltar? O certo não é ficar como a gente tá, feliz, de bem um com o outro. Eu só sei dizer que a Verônica não aceita a minha decisão. Ela entrou em umas que eu quero morar em outra casa porque eu quero ter mais liberdade. Fica perguntando sobre outras mulheres da minha vida. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu amo a Verônica. Hoje eu tenho ainda mais certeza disso. Mas casamento pra gente não dá certo. Vida de casado pra gente não funciona. Você acredita numa coisa dessa? Eu também nunca imaginei que, me dando tão bem como a gente sempre se deu,
que a gente ia ter problemas depois que a gente casasse um com o outro. Eu nunca imaginei que o casamento não funcionaria para nós, mas não funcionou. Casamento pra gente não funciona. Funciona namoro. Funciona do jeito que a gente tá. A gente fica junto e depois no final cada um vai pra sua casa. É isso. Ela ainda fica falando, o que os outros vão pensar. Fica falando de filhos. Mas infelizmente a gente não consegue viver na mesma casa. E isso tá mais que provado. O que eu posso fazer? Eu quero ficar com ela. Eu quero ficar perto dela, eu juro. Para mim, ela é a única mulher do mundo. Mas ela não aceita essa condição de que a gente fique como namorados. Disse que isso não é construir uma vida a dois, que não é o que ela sonhou para ela. Mas eu sei que ela também me ama. Por que a gente não pode ser feliz desse jeito, hein? Sendo eternos namorados. No final das contas, eu tô a ponto de perder a Verônica na minha vida, de perder essa mulher para sempre, porque ela tá irredutível e não quer aceitar o que eu tô sugerindo. E foi por isso que eu vim aqui contar a minha história. Eu nunca fugiria de um compromisso com ela. Eu tentei por 2 vezes, mas o casamento acaba com a nossa alegria. Eu sei, é uma coisa diferente. Eu não sei se você já ouviu essa história de alguém não se entender no casamento, de ter uma vida legal, de ter um namoro legal, gostoso, mas depois de casados a coisa desandar desse jeito. Você já passou por isso? Você entende o que eu estou falando? Você conhece alguém que passa por isso? Dá certo no namoro, mas não dá certo no casamento? Mas aqui entre nós, quem disse que é errado? Quem disse que a gente não pode continuar como namorados? Por que não, meu Deus do céu? Eu quero fazer um pedido aqui para Verônica. Verônica, me aceite assim. Aceite ficar com um homem que você ama da maneira que você sabe que vai dar certo, que a gente já viu que dá certo. De outra forma, a gente já tentou. Me dá essa chance, vai. Me dá essa chance. Fica comigo. Fica como minha namorada. É um pedido. Eu estou implorando. Eu não quero te perder. Fica como minha namorada. E não esquece. Eu sou e sempre serei louco por você.